Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 9 do livro Ferramentas dos Titãs. Vamos continuar aqui analisando as pessoas ricas e hoje é a aula sobre Tony Robbins, mas eu vou deixar ele depois. Vamos analisar uma pessoa antes que também é extremamente bem-sucedida, depois a gente vai para o Tony Robbins. E eu estou falando de Matt Mullenweg. Página 230, Matt Mullenweg. Ele nada mais é do que o principal programador do WordPress. O WordPress, ele é eu posso chamar de ferramenta para você construir sites, né? Então hoje, mais ou menos de 25 a 30% da internet dos sites, eles são construídos baseados no WordPress. Então ele é absolutamente famoso, inovador e milionário, né? E aí, conversando com o Matt, o Tim Ferriss tem uma série de pensamentos, dicas para compartilhar com a gente. A primeira coisa que achei bastante interessante, peculiar, é que o Matt não fala palavrão de jeito nenhum. Simplesmente não fala, aboliu da vida dele essa questão de palavrão. Isso eu sou muito parecida com ele, porque palavrão, acho que é uma palavra pesada, sabe? Pra mim, tudo é muito baseado em energia, tudo é aquilo que você atrai, né? Tem muitas coisas aí ao nosso redor o tempo todo, positivas e negativas. E eu acho que quando você fala um palavrão, uma palavra pesada, aquilo atrai coisas negativas. Então, eu particularmente não gosto, não me sinto bem falando palavras negativas, palavras pesadas, de forma nenhuma, não gosto, é algo que pra mim não soa de forma natural, elas são muito pesadas, não faz parte do meu vocabulário, concordo muito com eles. E aí, mais uma coisa, o Tim descobriu que eles são muito fãs do Peter Drucker, que é autor, né, um autor super famoso, e eles gostam demais do livro dele, O Gestor Eficaz. Então, se vocês estão procurando livros sobre gestão, para aprender a ser um gestor cada vez melhor, fica aí a dica do Gestor Eficaz do Peter Drucker. E também tem um livro Como o Proust Pode Mudar a Sua Vida, do Alan Bottom. Também é um livro que eles gostam muito e que eles são fãs desses dois livros. Matt é uma das pessoas que o Tim Ferriss fala que ele mais tenta imitar, porque ele é excepcionalmente calmo e razoável sob pressão, é uma pessoa muito tranquila, muito centrada, então ele tenta muito ser parecido com o Matt nesse sentido, porque o Matt prega a questão de que ficar preocupado, agitado, não vai resolver nada a situação não vai se solucionar em função da sua preocupação, então ele simplesmente não fica e trata tudo de uma maneira muito razoável e equilibrada. Ele é tão tranquilo, distraído, que ele inclusive conseguiu perder um cheque de $400 mil, um cheque para começar um negócio, né, dele aqui há alguns anos. Um investidor, né, fez esse investimento inicial de $400 mil e deu um cheque para ele, e ele simplesmente perdeu esse cheque. Sorte que ele conseguiu contornar a situação e descontar o dinheiro de outras formas, sem necessariamente precisar contar que ele tinha perdido o cheque. Tempos depois, ele encontrou esse cheque dentro de um livro sendo usado como marcador de páginas. Imagina, uma pessoa muito serena até demais, né? Digamos assim, porque perder um cheque de $400 mil é complicado. Uma das formas que o Matt usa para se manter em forma, ele definiu que ele faz uma flexão de braço por dia. Por quê? Uma flexão de braço, não tem como ele falar que ele não tem tempo de fazer uma flexão, então ele não pode dar uma desculpa. E aí é uma forma dele começar, né? Porque quem faz uma, ele consegue ir sempre fazendo um pouco mais. Então, uma é o mínimo que ele vai fazer todos os dias e ele se compromete a fazer pelo menos uma, porque não tem como ele não ter tempo de fazer uma flexão. E isso me lembra muito, a gente falou lá nas aulas sobre os hábitos atômicos, sobre a regra dos 2 minutos, que é quando você vai iniciar um hábito, ele precisa ser fácil, simples de você iniciar.
ele precisa levar no máximo até 2 minutos, porque se for uma coisa muito complicada, só o trabalho que vai dar para você começar aquele hábito, você já desiste e não faz mais. Então por isso que ele coloca uma regra simples, vou fazer uma flexão, porque aí não tem toda aquela preparação, aquela estrutura e razões para ele identificar desculpas. Então quem faz uma, já tô ali mesmo, faço um pouquinho mais, né? Foi uma forma que ele usou para entrar em forma. Ele conta também, achei bastante interessante essa maneira dele trabalhar, ele é muito prático, muito objetivo, isso eu gostei demais, adoro pessoas assim. Esse livro foi escrito foi publicado em 2017, então as entrevistas aconteceram antes desse período. E nessa época, a equipe dele, da empresa dele, já trabalhava em home office. Ele não tinha o hábito de construir um escritório, gerar toda aquela burocracia, de fazer um monte de reuniões, de atividades que não são produtivas, não são efetivas, né? Ter essa perda de tempo corporativa que é tão bem vista, apesar de não ser nada produtiva hoje em dia. Então, naquela época, já antes de 2017, ele já fala aqui que todo mundo trabalhava, cada um na sua casa, sabendo o que precisava fazer, raramente tinham reuniões e dava muito certo esse processo simples, direto, objetivo, prático, fazia com que os negócios funcionassem muito bem. Então, achei interessante essa perspectiva dele. Até, inclusive, as entrevistas, ele fazia essas entrevistas por telefone também, porque por telefone e por e-mail, que seriam os canais que ele iria usar para trabalhar com essas pessoas no dia a dia. Então, por e-mail, se a pessoa escrevesse bem, se expressasse bem ali por e-mail, já era a maneira que ele teria de comunicação com essa pessoa no dia a dia. Então a entrevista também acontecia dessa forma. Achei muito interessante essa maneira diferente de pensar, de trabalhar, uma maneira mais eficiente, né? E um dos critérios que ele usava para escolher as pessoas para trabalhar para ele é exatamente essa clareza, quão bem ela escreve, quão bem ela se expressa escrevendo, porque era essa a principal habilidade que ele iria usar no dia a dia no trabalho. E quem escreve e se expressa bem a partir de palavras tende a pensar de uma maneira muito clara, muito eficiente. Então esse era o critério. Escreveu bem, a pessoa tem um pensamento muito claro e objetivo, e esse é o tipo de funcionário que ele estava buscando para a empresa. Achei interessante. Mais uma pergunta que foi muito comum nessas últimas pessoas que a gente analisou, que o Tim Ferriss perguntou: qual é o conselho que você daria para o seu eu de 20 anos? E ele responde: vá devagar, porque ele acha que muitos erros da juventude foram causados pela ambição e não pela preguiça, sabe? Vontade de fazer tudo de uma vez, tudo muito rápido e atropelando as coisas, os processos, e isso fez com que os erros acontecessem, né? Então, um conselho que ele daria para ir um pouco mais devagar, analisando um pouco melhor as situações e as circunstâncias, né? Então esse é o Matt, o sobrenome dele é diferente, Matt Mullenweg, criador do WordPress, uma ferramenta bastante famosa. E agora a gente vai para Tony Robbins, que é absolutamente famoso, né? Todo mundo conhece. Ele é o coach de desempenho mais famoso do mundo. Podemos dizer que estrelas, políticos, as pessoas mais famosas, mais importantes já passaram pelo divã do Tony Robbins. Não sei se é assim que se pode falar, né? Pelo processo de coaching, pelo processo de aprendizado, pelo processo de desenvolvimento junto com o Tony Robbins. Então ele é a maior referência, né? E aí o Tim Ferriss já pergunta para ele: há alguma citação que orienta a sua vida? Tony responde: há uma crença. A vida está sempre acontecendo para nós e não conosco. Cabe a nós descobrir onde está o benefício. Se descobrirmos, a vida é magnífica. Essa é a crença que ele tem, né? A vida está acontecendo para nós e não conosco. Então vamos tentar aí entender qual é esse benefício para que a vida seja magnífica. Tim Ferriss também pergunta: o melhor investimento que o Tony Robbins já fez?
E ele cita aqui algo que é absolutamente interessante, que é o investimento em si mesmo. O melhor investimento que ele fez, que foi o pontapé inicial para que ele se tornasse essa pessoa tão famosa, tão referência, tão reconhecido pelo trabalho, foi participar de um seminário de 3 horas por $35 com Jim Rohn aos 17 anos. Um seminário sobre como falar em público. Jim Rohn é uma referência, ele nessa área de motivação e desenvolvimento pessoal. Se vocês procurarem no YouTube, tem muitos áudios dele, são sensacionais os áudios, tudo que ele orienta, a mensagem que ele passa. Ele, se eu não me engano, porque no livro O Milagre da Manhã, o autor também cita o Jim Rohn, que foi uma referência e uma motivação para ele, o Jim Rohn. E se eu não me engano, ele é o fundador da Herbalife ou tem alguma relação com a Herbalife. Não lembro se um investidor, o fundador, alguma coisa nesse sentido. E foi um grande empresário, empreendedor, e é fantástico a maneira, a força que ele tem de motivar e de extrair o nosso melhor. E o Tony Robbins teve a chance de, aos 17 anos, participar de um seminário presencial, como falar em público, com o Jim Rohn. Então é sensacional, né? Procurem Jim Rohn no YouTube e escutem os áudios dele, que são muito interessantes. Tanto que no Milagre da Manhã, esqueci o nome, Hal Elrod, né, o autor do Milagre da Manhã, ele saía para correr ouvindo os áudios do Jim Rohn. E em um desses áudios, que é uma passagem que eu lembro de ter grifado no Milagre da Manhã, é que o Jim Rohn diz que raramente o seu nível de sucesso, tanto financeiro quanto pessoal, vai exceder o seu nível de autodesenvolvimento. Então, quanto mais você se desenvolve, mais você aprende, mais você coloca em prática, maiores serão os seus resultados. É muito difícil que você tenha resultados muito grandes sem investir no seu desenvolvimento. É muito difícil que isso aconteça, né? Essas variáveis são proporcionais. Quanto maior o investimento no seu desenvolvimento, maior os seus resultados profissionais e financeiros. E aí tem uma entrevista, porque o Tony Robbins também fez entrevistas com diversos milionários aí ao longo da vida, e um deles foi o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, né? Vocês provavelmente conhecem que ele é uma referência. E ele perguntou também para o Warren Buffett qual tinha sido o melhor investimento que ele fez na vida. E o Warren Buffett é um investidor, né? Um dos principais investidores da Coca-Cola. Sim, investimento é com ele. E ele diz que o melhor investimento que ele fez foi em um curso de Dale Carnegie, também para aprender a falar em público aos 20 anos. Ele fez um curso com Dale Carnegie, foi o melhor investimento que ele fez. Então, aqui lendo essas passagens, a gente entende que investir em si mesmo é absolutamente importante e é o que vai ditar que você vai fazer, o quanto você vai se desenvolver, né? Não tem investimento financeiro que se compare ao seu investimento pessoal. Conhecimento é algo seu, é algo que, como vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes, que ninguém vai tirar. É algo seu, é algo de sua propriedade, é algo que você faz por você, né? Isso desenvolve sua habilidade, te dá uma percepção de mundo diferente, te dá uma liberdade financeira, te dá uma liberdade de ser quem você é. Então, um conselho que eu posso te dar, e eles também, por tudo que a gente tem visto aqui, é investir no seu desenvolvimento, no seu aperfeiçoamento. Isso sempre é um investimento. Sempre recebo mensagens de várias pessoas falando: ai, eu não aguento mais comprar livro, tenho tanto livro para comprar, meu Deus, tô gastando muito e não sei o que. Livros, quando lidos e transformados em resultados, são investimentos. Óbvio que não é só comprar e deixar na prateleira ele ali olhando para você, aí realmente é gastar à toa. Mas quando você compra com o objetivo de ler, de aprender e de transformar aquilo num resultado, de fato, é o melhor investimento que você pode fazer por si mesmo. Livros é uma forma de autodesenvolvimento, cursos é uma forma de autodesenvolvimento. Então,
tenha isso em mente, tenha como prioridade e invista no seu aprimoramento. Tony Robbins tem uma estratégia aqui que ele chama de estado, história e estratégia, porque ele fala que o nosso estado físico, nosso estado mental, psicológico, ele vai definir muito como a gente lida com as situações. Então, se você quer resolver um problema, precisa resolver uma determinada questão, uma determinada situação, mas o seu estado psicológico não está favorável naquele momento, provavelmente você vai ver a situação por uma perspectiva muito pior do que o que ela realmente é. Então, em vez de encontrar uma solução, você vai encontrar mais problemas ainda e mais empecilhos e não vai conseguir resolver aquela situação que às vezes nem era um problema tão grande, mas por você estar numa frequência negativa, digamos assim, um dia que você não tá bem, não vale a pena o esforço em tentar resolver uma situação, porque você só vai encontrar mais problemas. Então, antes de trabalhar nas situações, avalie o seu estado antes, se você de fato está em um estado favorável para trabalhar nas soluções dessa questão. Porque quando você está numa frequência favorável, os problemas se tornam até menores. Você tem uma tendência muito maior de ver as coisas por um lado positivo, de identificar as oportunidades, né? O seu cérebro sábio está em ação e você consegue ver todas as situações como uma oportunidade de desenvolvimento e não como um problema. Fica muito mais fácil. Então, antes de lidar com as situações, avalie se você está no estado psicológico ideal para lidar com elas naquele momento. Ou talvez, se você esperar mais um dia que seja, a solução que você vai dar para aquele caso seja melhor do que tentar lidar com ele em um estado psicológico desfavorável, né? Aí ele vem para a preparação matinal dele, né? Tem toda uma preparação, ele tem uma rotina realmente muito bem estabelecida, né? Se vocês assistiram o documentário que tem dele na Netflix, que é Eu Não Sou o Seu Guru, mostra um pouco dessas atividades pessoais, dessas preparações que ele faz no dia a dia, antes de entrar em ação, de entrar em palestras, em eventos. É bem interessante, assistam na Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru. Então, ao acordar, a primeira coisa que ele faz, ele começa a fazer algumas atividades porque ele quer mudar a fisiologia dele muito rápido. Ele diz que se ele quiser ter uma vida plena, ele precisa se preparar diariamente. Então, a primeira coisa é um mergulho em água fria. Ele tem tipo, não é uma piscina, eu lembro que no documentário mostra tipo como se fosse um quadrado no chão, assim, é pequeno. Claro, Tony Robbins é enorme, então não é tão pequeno, mas assim, é só o espaço para que ele realmente mergulhe. Ele mergulha, ele cai em pé, ele se joga naquele buraco de água gelada, cai de uma vez naquele buraco de água gelada, sabe? Dá um impacto de uma vez no corpo. E aí sai, ele fala que toma uma rápida chuveirada de água fria. Aqui quem toma chuveirada de água fria é o Tim Ferriss. O Tony Robbins faz esse mergulho na água fria, a primeira coisa que ele faz para a rotina matinal dele. Em seguida, ele faz exercícios respiratórios, 3 séries de 30 respirações. Ou ele faz essa técnica sentado, ou tem uma alternativa que é respirar caminhando, também pode ser uma variação que ele faz na rotina dele. Depois, ele faz de 9 a 10 minutos do que podem ser chamados de meditação, mas ele separa esse período em alguns processos diferentes. Achei muito interessante essa metodologia dele. Então ele pega esses 9, 10 minutos, ele divide em 3 etapas. Nos primeiros 3 minutos da meditação, ele sente-se totalmente grato por 3 coisas, mas ele não fica só pensando na gratidão, ele deixa que aquele sentimento de gratidão inunde a alma dele. É assim que ele fala, eu deixo que o sentimento de gratidão preencha a minha alma. Não é só pensar, mas é sentir aquele poder da gratidão. Depois, nos próximos 3 minutos, ele se concentra totalmente para sentir a presença de Deus. Olha que sensacional!
Então, 3 minutos de gratidão, sentindo a gratidão, mais 3 minutos concentrado na presença de Deus e, por fim, ele faz os últimos 3 minutos, ele foca em 3 coisas que ele vai fazer acontecer. É a visualização, sabe? O segredo, então, de imaginar aquilo que você quer conquistar, que você quer que se torne realidade. É um pouco do Quem Pensa Enriquece também. Ele vê essas coisas como se elas já tivessem sido feitas, ele sente a emoção da realização daquelas 3 coisas. Então, olha que incrível, que intenso esse processo de meditação que ele faz, né? Ele começa sentindo a gratidão, depois ele sente a presença de Deus e depois ele visualiza 3 coisas que ele quer conquistar. Ele visualiza a emoção, o sentimento de conquistar aquilo como um desejo ardente, né? Como uma vontade que não tem opção de não acontecer, né? Como a gente vê no Quem Pensa Enriquece. Muito interessante esse processo de meditação. Eu vou testar, porque eu achei muito legal. Vou começar a tentar fazer algo parecido, porque essa questão de sentir a gratidão e de sentir a presença de Deus eu acho muito importante e vai deixar ainda mais rico esse processo de meditação. Outros pontos aqui, ele chega agora em falar de pontos em comum entre os melhores investidores, porque ele entrevistou milionários ao longo de muitos anos da vida dele, tanto que ele escreveu recentemente um livro sobre dinheiro, que é esse aqui, ó, Dinheiro Domine Esse Jogo. Esse aqui, ó, é grandinho, os livros dele são grandinhos, é esse aqui. E aí é baseado nessas entrevistas. E ele fala aqui 4 pontos que os melhores investidores têm em comum, mas aí tá em detalhes nesse livro que ele escreveu, né? Então, o primeiro deles, eles limitam o lado negativo, né? Cada pessoa é obcecada por não perder dinheiro, então eles se cercam das melhores estratégias para evitar a perda de dinheiro de toda e qualquer forma. O segundo ponto que eles têm em comum é que os riscos e as recompensas são assimétricos, são inversamente proporcionais. Às vezes a gente tem a visão de que os grandes investidores que ganham muito dinheiro, eles estão dispostos a se expor a riscos muito grandes para ter recompensas muito grandes. Mas não é isso que ele diz aqui. Ele diz que cada um deles toma muito cuidado para se expor ao menor risco possível com o maior ganho relacionado. Então, as estratégias de investimento são sempre muito analisadas para mitigar o risco e potencializar os ganhos. O terceiro ponto que eles têm em comum, os investidores, é a alocação de ativos. Então, sempre diversificar ativos, investir em coisas diferentes, não deixar todo o dinheiro concentrado ali em um único local. E por último é a contribuição. Todos eles, todos os grandes investidores, os maiores milionários, bilionários de todos os tempos, doam muito dinheiro. Eu até tenho um pensamento particular aqui, não sei, ele não fala isso no livro, mas foi algo que eu pensei. Porque essas pessoas, esses grandes investidores, que nem o Warren Buffett, por exemplo, o Warren Buffett mora na mesma casa há 60 anos, então desde que ele não era rico, ele mora na mesma casa, ele é uma pessoa absolutamente simples, ele dirige um carro muito simples e ele é um dos homens mais ricos do mundo. E um pensamento que me vem à cabeça é que esses homens milionários, eles gostam do jogo de ganhar dinheiro, de fazer o dinheiro, sabe? De meio que se provar que eu sou capaz de ganhar muito dinheiro, mesmo que eles não precisem mais desse dinheiro. E aí até eles acabam se desfazendo de muito desse dinheiro, porque chega um ponto que é até engraçado pensar que é possível, né? Mas chega um ponto que você não precisa mais de dinheiro, assim, você já tem muito, que não precisa mais, não adianta, né? Não faz mais sentido ter mais. Então, eu acho que é muito mais pelo prazer do jogo do dinheiro, de ganhar, de fazer aquele dinheiro, do que necessariamente pela necessidade, talvez até pela ganância de acumular cada vez mais, mas eu acho que muito mais por essa questão de ego, de prazer de fazer o dinheiro. E aí eles doam muito, porque realmente chega um ponto que
não faz mais diferença, é tanto que não faz mais diferença, né? É até interessante pensar que existe isso, né? Mas existe esse ponto de que é muito, já não vai fazer mais diferença na vida deles, então eles doam. Realmente, eu acho que essa é uma das melhores consequências de todo esse jogo do dinheiro, é esse processo de doação e de doar isso para quem de fato precisa e vai fazer uma diferença muito grande na vida de todas essas pessoas. E aí tem alguns livros que ele indica. 3 livros mais indicados, os preferidos aqui do Tony Robbins. O primeiro deles é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Todo mundo conhece, né? Um livro muito famoso. Viktor Frankl. Frankl viveu nos campos de concentração por muitos anos e ele teve um propósito e uma motivação que manteve ele vivo ao longo desses anos e fez com que ele lutasse pela vida dele para sair de lá. Indico muito esse livro, é um livro muito bom. O segundo livro é Mindset, um dos meus livros favoritos também. Ele mudou minha forma de pensar, né? Mindset de crescimento, mindset fixo. Né, o quanto você se permite, o quanto você acredita que você pode crescer, que você pode se desenvolver, que você pode melhorar, ou o quanto você acredita que você já nasceu com as habilidades que você tem e por mais que você estude, por mais que você se dedique, você não consegue melhorar. Mindset é um livro sensacional, indico muito para vocês. E por último, ele indica o livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Esse livro eu não li ainda, O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Eu vou inclusive procurar e colocar na minha lista aqui, porque eu não li ainda. Mas deve ter muito essa relação com o pensamento, de manter um pensamento positivo, com visão daquilo que você busca, né? Tendência ao segredo, quem pensa enriquece. Eu acho que é muito baseado em atrair as coisas pela força do pensamento. Imagino, não sei, não li o livro, mas pelo nome me parece ser algo nesse sentido. O homem é aquilo que ele pensa. Vou pesquisar e trago para vocês no Instagram em breve. Então é isso que ele fala sobre Tony Robbins, os principais conceitos aqui. Eu acho que ele poderia ter explorado ainda mais, porque Tony Robbins é uma figura lendária no ramo nessa área do autodesenvolvimento, né? Então leiam os livros indicados por Tony Robbins, sigam alguns conceitos, alguns conselhos que fazem sentido para vocês e assistam o documentário Não Sou o Seu Guru na Netflix, que também vai complementar isso de uma maneira muito interessante. Os livros do Tony Robbins são muito bons, né? O Desperte Seu Gigante, que eu mostrei na aula anterior, né? Seu Gigante Interior é muito bom. Então, busquem esse conhecimento, como a gente falou aqui. Buscar o autoconhecimento, investir no seu desenvolvimento, no seu aprendizado é o melhor investimento que vocês podem fazer por vocês e pela família de vocês também, né? Porque o resultado de tudo isso, de autodesenvolvimento, vem de traz um bem-estar muito grande para sua vida, tanto no sentido psicológico, no sentido de segurança, no sentido de autorrealização e no sentido material também. Então todo mundo que está ao seu redor também acaba sendo beneficiado por esse investimento.